Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo Cast aqui de volta, agora com Igor Salles de novo, que ele está lançando um novo livro, né? Agora são contos do Bigode Vlad, que são vários contos com teor de comédia. Eu já li, são muito legais, são muito legais. E você faz uma coisa que eu achei interessante, você leva a história, a gente se envolve. Aí chega no final, é uma coisa completamente diferente, completamente disparatada do que a gente esperava. Não é a conclusão que a gente esperava, Aham. quase nunca. Cara, primeiro, Selma, é um prazer estar aqui de novo. Uhum. É uma alegria muito grande. Esse encontro demorou um pouquinho para sair, mas graças a Deus, Saiu. finalmente estamos aqui, né? Está saindo. É. E, cara, é muito bom ouvir isso de ti, porque, pô, você, na comédia, de certa forma, você precisa surpreender, né? O espectador, o leitor, no caso, né? No nosso caso aqui, o leitor, para que não seja um final esperado, manjado, e, pô, Uhum. antes de chegar lá, o cara matou a piada. A piada tem que ser uma Sim. surpresa. É a estrutura da piada do seu conto, né? Sim, Estruturalmente é uma piada. sim, e ele até começa como algo, alguns contos começam como uma, com uma pretensão um pouco mais dramática, uma coisa meio trágica, né? E aí ele vai se transformando ao longo da história, né? Assim, Uhum. foi uma experiência muito boa, cara, de escrever esse livro e ouvir as pessoas me relatando aqui qual que tem sido essa experiência é, de ler o livro e rir com os contos, né? O maior elogio que eu recebo aqui, que eu gosto muito, cara, é muito engraçado. Gostei, eu ri pra caramba. Pô, Essa coisa, essa característica que eu estou falando, ela me lembra muito aquele, acho que é o Valmir Inchada, que é o barbeiro. isso. A primeira cena e a última cena são coisas completamente opostas. Uhum. Sem dar muito spoiler, mas são coisas bem opostas. Assim, você não espera que aquela primeira cena degringole naquele final que ele vai ter. O Valmir Inchada, ele, salvo engano, foi o segundo conto que eu escrevi pro livro, né? Uhum. O primeiro foi Calcinha Rendada. Daí, um ano depois de ter escrito Calcinha Rendada, essa rapaz, vou escrever. Será que eu consigo escrever um outro conto cômico ou satírico, assim, né? Daí eu Uhum. comecei, muito, talvez, ele ainda tem, esse início dele ainda tem uma energia mais dramática, que era o que eu vinha escrevendo antes, né? Que eu tinha escrito antes e que eu continuo Uhum. escrevendo, na verdade. E daí, quando teve essa virada, que, por exemplo, que, o conto começa dramático e termina cômico, daí disse, pô, é possível escrever um livro assim com uma temática satírica, né? Uhum. E aí para mim foi esse conto foi uma descoberta assim de que, pô, dá para fazer, dá para escrever mais, dá para fazer um livro. E, bom, a gente como escritor, a gente sempre tenta dar uma enganada ali, uma engabelada no leitor, né? Acho que Uhum. funciona bem. A expectativa é uma e você acaba frustrando, espero que positivamente quando finalizar a leitura Sim, do sim, conto. sim. Nesse caso, sim. E antes de eu continuar aqui no Bigode Vlad, só uma pergunta. Existe uma série de contos que seriam mais ou menos Porque Choram os Mortos dois? Para o outro que chora nos mortos, tem. Eu Contos dessa tenho. natureza? Não, tem sim. Inclusive, eu vou te mostrar aqui, saiu no início do 2024, né? Pô, um ano já. Aham. Saiu um conto meu aqui no prêmio Off Flip, que foi uma homenagem que eu fiz aqui pro Stanislaw Zukovsky, que é um escultor. E ele, assim, ele é um conto dramático também, como os contos que compõem o Que Choram os Mortos. Eu tenho outros, mas que eu confesso que eles estão ali um pouco em banho-maria, sabe? Sei. Mas assim, é o que eu mais me identifico escrevendo. Esse livro aqui, o Bigode de Vlad, ele é meio que um salto no escuro e uma experimentação minha, né? Entendi. Mas E tem, eu respondendo a tua pergunta, tem sim. Eu espero que 2026, 2027 eu consiga compor um novo livro de contos. Porque é muito divertido escrever contos, né? é.
Imagino que sim. Eu não escrevi ainda, mas eu imagino que sim. Você, você lançou o Bigode Vlad pela Ubique, né? Sim. E o teu editor, eu acho que ele não foi muito legal, porque ele lançou, ó, você lança aqui na minha editora e eu lanço o meu ali na Danúbio, tá? Vamos fazer assim. Não, mas em defesa do Matheus, ele já tinha assinado contrato com a Danúbio antes de Ele me falou, lançar o Bic. ele falou no outro bate-papo. Ele falou, né? É porque eu perguntei para ele, Matheus, você está lançando, né, assim, o seu livro está saindo pela Danúbio, o editor da Ubique não gostou do seu livro? Não Aí ele, aprovaram na Bic, não aprovaram. Cara, não, então, e falando assim da Ubic, só um parênteses aqui, é uhum, muito legal porque a editora ela não tem essa pretensão de restaurar a cultura nem nada do tipo, né? Mas muito pelo contrário, assim, as publicações são boas. Dele, eu li o Sol do Meu Sangue, do Igor Chacon também. eu O tenho Sol do Meu aqui, Sangue. ficou muito bom. Cara, esse livro ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, assim, e eles têm uma pegada de um marketing mais, cara, mais brincalhão, numa coisa menos séria, por assim Aham, dizer, né? Mas que não corresponde exatamente com o teor das obras, né? Tipo, aham, a coisa mais solta, mais engraçada, menos cara dura, né? E uhum. mais engessada, perdão. Mas isso não denigre de forma alguma a qualidade dos trabalhos que estão sendo, dos livros que Não, estão sendo nenhum. publicados lá. E isso é muito legal, né? Eu tenho conversa aqui com o Igor Chacon, eu gostei muito dos contos dele também, ficou bem legal. A capa ficou legal. Só minha mãe reclamou que falou que aquilo ali não é girimum, aquilo é abóbora moranga. Mas tá bom, vai moranga mesmo. Vai moranga mesmo. Aí o Matheus falou que é licença poética, então tá bom, Pode, né? pode. Ah, Mas mas o sim, trabalho gráfico deles tá muito bom, né? tá muito legal, tá? Tá Não dá muito. para reclamar. Não, não. E tu sabe que eu tava. Ó, por exemplo, ô Selma, ó, isso A aqui, sua esse capa livro, ficou legal, cara, ficou. Eu fiquei maravilhado, cara. Eu achei linda ela, ó. A do do Vlad bigode aqui. Vlad. Eu achei muito bonito. Os personagens todos, né? Todos os bigodudos. Inclusive, eu tô com outro bigodudo aqui, assim, aqui o Flaubert, as cartas de Flaubert. Uhum, E, cara, só para você. Só um adendo mesmo, a gente vê muitas vezes aqui essas edições mais comuns, né? Ali uhum. que os europeus fazem, assim, as nossas dão de 10-0 no material, Sim, sim. isso, assim, papel, tudo, né? A Menos gente tem, uma determinada editora que você compra o livro e ele amarela logo. tem isso também. Tem uma determinada editora que isso acontece, eu não acho legal. Uhum. Mas, de forma geral, nossas edições são muito melhores. São, cara, coisa linda, assim. E a sua capa ficou. A sua capa foi você que falou, olha, faz desse jeito aqui a arte, ou você deixou o cara. Cara, foi ideia do Matheus. Ah, tá. A gente tava conversando, o Matheus disse, cara, vamos botar os bigodudos todos, assim. Aí, pô, eu gostei da ideia e a gente foi conversando. Uhum. E levou pro designer e o designer fez isso aqui, cara. Assim, é que aqui minha câmera tá meio embaçadinha aqui, mas depois a gente bota uma imagem melhor, né? É, não, mas Dá pra dá ver para bem, né? ver e Quando ficou fica aqui assim. legal. E Ficou, entre cara. os bigodudos tem a Frida Kahlo aí também, né? Tem a Frida Kahlo, exatamente. A Frida Kahlo, inclusive, ela aparece no título, né? No conto. No conto, é. Perdão, no título não, no conto. Ela faz uma pequena participação. Faz uma pequena participação. É legal. É um conto legal, é uma história legal. E o contraste entre o vou chamar de protagonista e esse que está na capa, vamos chamar assim, né, o bigode, é engraçado. Uhum. Uma coisa bem, bem legal, bem engraçada. E eu acho que vai muito para um lado mais assim, nonsense, né? É tipo, pô, a É, história do bigode que possui o cara e muda a vida do cara, né? sim. É, Mas o seu livro tem uma pegada nonsense, todos eles, não tem? tem, tem.
E eu acho que é uma liberdade muito grande, né? Que, pelo menos que eu experimentei na composição desse livro, porque na minha experiência anterior, e das coisas que eu tenho escrito aqui que ainda não foram publicadas, etc., é uma coisa mais séria, por assim dizer, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que soe verdadeiro, né? Que é verossímil, ou que. Porque assim, tem aquele negócio, você não pode colocar. Existe uma premissa, tanto num conto, no romance, na novela, ou no filme mesmo, né? Que se você parte do princípio de que, ó, isso aqui a gente vai falar da realidade, e você saca do nada um coelho da cartola, né? E vem Uhum. com a fantasia, pô, ali desmoronou o teu castelo de cartas, né? Não vai funcionar, o leitor não vai comprar aquela história. Mas a Não. partir do momento que você já chega com uma certa liberdade de uma construção de um mundo imaginário um pouco mais exuberante, por assim dizer, e um pouco mais menos realista, cara, isso dá uma liberdade tão grande, bicho. Eu nunca imaginei que fosse tão divertido escrever esse tipo de coisa, sabe? Sei, é. Você chamou o seu primeiro conto de Alarine Alarielle. Onde é que saiu esse nome bonito assim que é um Cara, trava-língua? o trava-língua. Ele até fala, né? O personagem fala, pô, esse trava-língua, imagina o que, é que ele faz na sua cabeça. É. Não veio do nada, assim. Eu tava escrevendo, muitas vezes acontece isso, né? Eu tava Uhum. escrevendo e precisava de um nome para personagem e veio a Larine Alarielle. Assim, não pensei, já veio. A personagem toda já veio pronta para mim, né? Uhum. Então foi. Que é inspirada numa história real, assim, um colega meu, ele teve uma Larine Alarielle na vida dele Uhum. e, e ele me relatou uma vez assim, cara, assim, a Larine Alarielle, para quem não leu e espero que leia depois, é uma ninfomaníaca, né? Uhum. Que só falta matar o cara, né? Assim, Sim. é uma mulher, é aquele tipo de mulher que levanta o cara, mas depois que o cara começa a querer andar sozinho, aproveitar um pouco da vida que eles construíram, ela morre de ciúme e destrói tudo que o cara tem, né? Assim, não, eu Uhum. lhe conheci na miséria, então você vai voltar à miséria e vai viver só para amar o meu corpo. E é mais ou menos o que aconteceu com esse meu amigo. E tu sabe, né, Saúl? Tu conversa com muito escritor aqui, tu sabe que às O vezes. escritor é o pior fofoqueiro que existe, né? Exatamente, cara. Acho que era o Hemingway que dizia, né? Olha, isso é uma desgraça. Você sai para conversar com os amigos escritores, E daí sai com alguém 30 conta, contos na cabeça. sai com 30 coisas na cabeça, ou alguém conta uma história hilária, e no outro Uhum. dia todo mundo escreveu sei lá, um conto ou uma novela, começou alguma coisa com aquela história. Isso assim, Sim. você não pode contar nada legal para o escritor que ele vai reaproveitar de alguma forma, ou em algum momento, né? E aqui tem o pior de todos, que é o Tiago Amorim. Ele é psicólogo. Então, Tiago Marinho Ele é. imagina, o tanto de coisa que ele escuta todo dia. Exato. É, E aí o Tiago sendo. Ele falou, não, eu peço autorização e tal, mas assim, cara, é mesmo assim, acaba escorrendo. Ele mesmo falou, acaba escorrendo para a escrita. rapaz, esse livro dele, Verdades e Mentiras, Uhum. tem um conto lá que é de uma moça que ela só consegue chegar nos finalmente se ela tiver evacuado antes. Assim, a coisa que eu digo, rapaz, será que isso aí não foi nenhuma paciente dele? É, Ou um paciente que contou e virou porque sim. é uma coisa tão doida que você diz, não, a mente do cara, do sujeito, será que chega a esse ponto? E o Thiago é um dos caras que constroem personagens femininas com tanta verdade, cara. Eu fico impressionado com isso. Já Sim. falei isso pra eles. Pô, as personagens femininas dele são muito incríveis, assim. Mulheres com profundidades de mulheres, né? Você vê que parece que é uma mulher escrevendo sobre a vida de uma mulher, né? Uma mulher contando sobre outra mulher. E o Thiago, você, assim, sei lá, você olha pro Thiago, conversa com o Thiago, você não diria que ele tem um Esse espírito olhar feminino. feminino. É.
Exatamente. Curioso, né? O espírito Bastante. o nosso espírito caminha nas profundezas e em lugares que o corpo jamais desconfia, né? Exato. Acho que o Thiago tem essa habilidade, sim. E Sim. aí você fez a Larine, a Larine, que é um nome Isso. bonito. Para não dizer outra coisa, né? É, né? Se eu encontrar alguém com esse nome, eu já parto para dar porrada. Depois eu pergunto qualquer outra coisa, mas quem tem um nome desse não tem muitos direitos na vida. E o que você pode falar do que se segue, calcinha rendada? Cara, o Calcinha Rendada foi uma fofoca também, assim, uma história que eu ouvi de orelhada, Uhum. mas eu andava pelo centro do Recife e aí eu vi uma mulher contando assim pra mim, "Pai, você acredita que eu cheguei em casa e vi meu marido usando uma saia minha?" E Hum, aí o cara disse assim, não, eu tava usando porque meus calções estavam todos sujos ali, estavam molhados, e aí para não ficar pelado eu coloquei a saia. Aí, caramba, na hora assim, pô, isso dá um conto, né? Mas é um tema recorrente, assim, sim, nesse livro especificamente, né? Essa questão assim de, cara, tanto a homossexualidade como a sexualidade em si, né? Essas coisas um pouco mais imorais, de certa forma, elas acabam aparecendo nesses contos, né? Então, acho que começar com a Larine e a Larielle, Calcinha Rendada, ela dá bem o tom do livro, né? Só leu esses dois contos, ele já sabe o que é que vai chegar por aí. o que vai ter? O que é que vai ter pela frente, exatamente. E aí você decide se você quer continuar num universo desse ou não. Exato, tem até aqui as notas do editor e do escritor, né? Uhum. Tem as recomendações de leitura, onde a gente faz aqui uma espécie de faixa etária, ou a liberação de leitura para cada tipo de pessoa que pegar esse livro, né? Então a gente tem Zé Sim, Droguinha, políticos, LGBTQI, mulheres traídas, feministas. Assim, porque o livro é uma grande sátira com tudo, né? com tudo, sim. Com tudo. Aqui não tem muito. Nesse livro não respeitei muita coisa, não, né? Você falou que esse livro é meio que uma experimentação, mas você não colocou todos os contos dessa natureza nesse livro. Ficou alguma coisa de fora e talvez tenha alguma coisa ainda que você esteja produzindo. Cara, por incrível que pareça, só tiramos um conto. Uhum, Só tiramos um conto. Depois eu também não escrevi mais nada nessa linha, mais satírica, mais cômica. Isso não quer dizer que eu não queira escrever algo desse tipo. Eu tenho até uma. Tem uma novela que eu escrevi que ela tem um pouco disso, né? Eu uhum, escrevi enquanto eu escrevia esse livro de contos, para ser mais exato. E eu acho que essa emoção estava influenciando. Não sei se esses contos influenciaram um pouco a novela, ou a novela acabou influenciando esses contos também. Mas não é uma. Eu até conversava com o Matheus um tempo desse, dizia assim, cara, eu acho que eu escrevo em ciclos. Então, eu acho que para escrever outro livro com essa temática vai demorar bastante. Né? Eu me uhum. sinto muito satisfeito por ter escrito isso agora e não sinto a necessidade de escrever imediatamente uma sátira ou um livro cômico também. Não, Entendi. mas no futuro eu acho que faria assim novamente. E aqui segue a festa do hipopótamo. Acho que é a história daquele cara que é extremamente gordo, não é isso? Isso, é um gordão Calixto, né? Um É. gordão virgem, né? Que chega no cabaré, já Uhum. chega assim, eu preciso. Pode falar um pouco de palavrão aqui? Pode, pode. Se eu preciso comer alguém, tem que ser hoje. É. E aí causa aquele auê no cabaré, né? As mulheres ficam assustadas com o tamanho do cara. E ele é E rico. Tem esse detalhe também? não sei se ele é rico, ele tem algum dinheiro, né? Eu imaginei um programador gordão, sabe? No, Uhum. no conto eu não digo que é um programador nem nada, mas o programador tá ganhando algum dinheiro hoje, né? Então, Porque eu tô tentando lembrar um detalhe do final, acho que tem a ver com dinheiro, mas enfim. é.
Não tem tanto, né? Mas ficou alguma coisa. Então, mas aí tem esse final surpreendente, mas é um conto bem interessante e é um conto que você já avisa, ó, se você ocupa 2 lugares no ônibus, não leia esse conto. Exatamente. Porque, bicho, essas coisas assim, obviamente eu toco no assunto de uma forma jocosa, mas é um negócio muito sério também, né? Obesidade E tudo é aqui, uma tudo que eu. doença. Não, doença, cara. Assim, não só para a pessoa em si, mas o estigma social, né? Quer dizer, é para a pessoa, mas é um estigma social, é uma dificuldade que a pessoa tem para a vida enquanto ele for super obeso, né? No caso do pobre do Calixto lá, pô, nunca conseguiu uma namorada, nunca conseguiu uma mulher, né? Uhum. Aí o cara chega ensandecido aos 40 e tantos anos ali, querendo ter uma relação sexual, porque não foi possível fazer isso da maneira mais digna e moral, né? Sim, Então, assim, é uma forma de apelando para o último recurso. apelando pro último recurso da nossa geração, mas a geração do meu pai, do meu avô, era o primeiro recurso, né? Eu acho que é. E, tenho uma coisa que a gente está falando que é uma doença, tem uma coisa que você falou do estigma social, estou tentando pensar aqui. Qual é a consequência da obesidade, não para você que é o obeso, mas para a sua família? Cara, tem uma. Qual que é um Não deve documento? ser fácil também para pessoas Não, muito obesas. Que tem quem é obeso, mas tem que consegue trabalhar, andar, caminhar, tal. Mas tem quem é obeso que tá inutilizado. Tem uns sim. casos extremos. Você chegou a ver, tu viste isso, o Baleia, o filme? Não cheguei a ver, mas eu sei que o Cara, tema é esse. não, o cara chega assim. A filha tem um desprezo total pelo pai. Uhum. Primeiro porque teve um problema lá familiar mesmo, o pai traiu a mãe com um cara, né? Ele lá abandonou a família para ficar com esse cara e ele já era gordo, mas aí o cara sofre um acidente, enfim. O cara morre e ele fica assim, largado às traças e a única coisa que ele consegue fazer e se saciar é com a comida. Sim, a Então, comida dá um virou uma prazer. compulsão mesmo, né? E o cara, ele é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Ele dá aula pela internet, né? Pelo computador, e ele nunca abre a câmera, por exemplo, a webcam. Nunca abre porque tem vergonha. Assim, de fato, é uma vida triste, cara. Mesmo Sim. quando eu vejo esses documentários, né, de super gordos ou qualquer coisa, Uhum. acumuladores, esse tipo de coisa, é basicamente uma compulsão que todos eles compartilham, só que direcionando para É a outras mesma coisas. compulsão indo cada uma para um lado. Entrar cada um para o lado, exatamente. É, então você tem desse super gordo, Calisto. Você tem um gosto para nomes bem peculiar também. Calixto também não é toda esquina que a gente encontra um Calixto, né? Não é. Eu não posso falar muita coisa, mas Calisto não é um nome que a gente encontra, que a gente esbarra nele toda hora. E aí depois vem a última mulher, depois da festa do hipopótamo, que eu estou tentando lembrar aqui, o que a gente pode falar de A Última Mulher? A última mulher, esse conto é uma chacota com os catolicões de plantão, né? Uhum. Os super cristãos de plantão, ou qualquer cara que seja muito tradicional, né? Uhum. Eu sou católico, né? Então eu estou falando de uma coisa Sim, aqui que eu sim. conheço eu estou falando da minha galera também, né? Uhum. Aí você vai contar isso aqui. Oi? Como é? Tá falando da sua turma, você está com carta branca porque que é o seu povo, vamos falar assim. Exato, exato. E assim, essa. Pô, é uma certa falsidade. A gente vê muito isso em jovens que se converteram há pouco tempo, né? E Uhum. grupo de Facebook e tal, pessoal que quer viver a super tradição e não sei o que, e eu vou casar com uma mulher virgem, não sei o que, babá. Você é um amigo das duas, uma. Ou você vai atrás de uma família que seja católica e a criança é católica desde sempre e vive fechado numa comunidade, ou você está vivendo uma ilusão, né? Porque se você for, Uhum. eu vou casar com uma mulher que se converteu depois dos 20 anos.
Aí, assim, Sim. tem que ter a mente mais aberta, né? Meu tio dizia assim, meu tio dizia assim, quando alguém dizia, mas você vai casar com ela, mas ela não é mais virgem. Aí meu tio falava assim, não, mas eu quero ela para outra coisa, não é para carregar água, então pode estar É, furada. tá certo. Tá certo. Passar de mulher, de algumas pessoas é igual cozinha de restaurante, né? Exatamente. É melhor não olhar. É melhor não olhar, senão você não come, né? Exato. Então, é isso mesmo. Então, e tem muita piada também com esse tema, né? Talvez tenha se inspirado em algumas piadas, porque tem muita piada com esse tema. Sim, sim. E é uma realidade um tanto, assim, é ridículo entre aspas, né? Assim, eu não acho ridículo o fato da pessoa querer buscar uma pureza, querer buscar a santidade e encontrar uma parceira equivalente, né? Mas às vezes, pô, convenhamos, a gente vem daqui de uma vida meio doida, né? Pessoa que Sim, se sim. converteu, pô, o cara que se converteu ali depois dos 20 anos, a mulher também, assim, você não olha para trás, né? Não. E a brincadeira aqui, a piada é, o Fábio é o cara que tá querendo a menina mais santa, a última mulher, porque ele encontrou a última santa do mundo, né? Sim, Até onde ele pôde ir, na verdade, do mundo que ele conhece. E aí tem uma surpresa por aí, que eu acho que o pessoal já imagina o que é, mas assim, é decepção de um homem crente, né? Fiel naquilo que ele acredita, e que no final das contas ele leva uma rasteira, sim, um revés da vida, né? sim, Por ser hipócrita, né? Tem essa brincadeira também com a hipocrisia. sim. E depois da última mulher vem Pataca. Pataca. Pataca é, hum, esse é um conto mais brincando com a arte, né? Mais especificamente com a arte moderna e a valorização desses super artistas. Os caras estão na mídia, ganhando um monte de dinheiro, viajando o mundo, sei lá, mandando um monte de gente fazer o que nem ele mesmo faz, né? E Pataca Uhum, é um pobre coitado balconista de uma loja de material de construção. uhum, E aí ele tem a brilhante ideia de colocar um pinico de ferro no meio da reinauguração é o maior museu do Brasil, né? uhum. Oitavo maior museu do mundo, oitavo maior museu do mundo, salvo engano, o Brenan, no Recife, né, no bairro da Várzea. E aí ele sonha com isso, ele vai lá e assim, pataca estoura. Sim, Aquele sim, eu lembro. constrangimento, Agora né? você Eu contando, eu lembro. não entendi, Sal, como é? Não, agora que você está falando, é que eu não estava me recordando, mas agora que você está falando, eu estou me lembrando desse conto e ficou muito legal mesmo. Pô, Sal, obrigado. E é assim, é um constrangimento, e isso eu deixo, fica claro no conto, né? Que o sucesso dele é gerado por assim, um constrangimento geral. O Sim, jornalista pergunta para o pessoal do museu quem foi que deixou aquilo ali. O pessoal fica constrangido de não querer dizer que não foi foi um um doido erro. que deixou, né? Quer dizer, não, essa era a nossa surpresa. Lança um negócio desse, todo mundo fica meio constrangido, mas a história vai circulando e o cara fica famoso, né? Que é muito que acontece no mundo real acontece isso, né? Na Sim. vida, esse constrangimento faz muita gente ganhar dinheiro, né? Tem um, O, o Scruton acho que conta exatamente isso, de um cara que assinou um pinico, botou no museu e é arte. é o Duchamp. É, O Duchamp, salvo engano, o Duchamp era um teórico e ele tinha esses negócios assim, mas ele mostrava que hoje, assim, qualquer coisa que você diga que é arte passa a ser arte porque o artista está dizendo que é. sim. E é o constrangimento, esse é o ponto do conto, né? As pessoas se sentem constrangidas ao ponto de concordar com aquilo que elas veem que não é arte, só que não querem contrariar o suposto artista, né? Então, assim, Uhum. pô, é uma grande piada, e eu acho que a menor piada e a mais fraquinha disso tudo é esse conto, Pataca, né? Tem uma, tem um relato que eu vi na internet agora, não sei se era alguém que trabalhava em museu, mas eu não sei exatamente quem. Ele falou assim: a faxineira chegou para mim, pegou uns negócios, falou:
Eu posso jogar isso aqui fora ou é arte? Pô, lembra daquele que viralizou um tempo atrás, Salmo? Que o cara entrou numa galeria de arte moderna, numa exposição de arte moderna, ele tirou o óculos e colocou assim no chão. Ele só Uhum. colocou lá. E as pessoas que circulavam na exposição achavam que aquilo ali era uma peça, era uma obra de arte, ficaram lá admirando e começavam a conjecturar e inventar interpretações mirabolantes para aquele tipo de, para aquele sarro que o cara estava tirando de todo mundo, né? Sim, Então, pataca é isso, cara. exato. E esse cara da vida real, ele não ganhou dinheiro, né? Esse do óculos. Podia. Podia, podia. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Tanto desde eu tava vendo sobre NFT e vi os caras, puta, ganhando dinheiro pra caramba com isso. Parece que agora a coisa deu uma esfriada, né? As pessoas não estão ganhando Foi tanto uma dinheiro. febre que passou. É, mas chegou a ter. O nego ganhou muito dinheiro com isso, né? E tem Assim, um que ganhou dinheiro com escultura invisível. é assim que pô, dá Eu pra não sei acreditar como. nisso. Não sei como, mas ganhou. É. Eu vou, eu vou lançar meus contos invisíveis pela Eduz. Cara, eu acho que é o poder da atração que as pessoas estão acreditando muito nisso, né? Você tem que acreditar que você é um gênio e que você Sim. vai enganar todo mundo. Eu vou Tem pedir para o Matheus lançar os contos invisíveis. os contos invisíveis. Caralho, porra. São as páginas em branco. Aí, Matheus, vamos ganhar um dinheiro. Tô com uma ideia boa aqui. Publica assim, ó. Um É, calhamaço que isso. ninguém vai ter coragem de dizer que é ruim. Não. Nos Porque tempos de hoje, ninguém diz. paga uns influencers para dizer que é bom, e aí o pessoal vai ficar constrangido. Ninguém vai dizer Sim, que não é. exato. Né? É, E isso assim, já foi provado pela psicologia, né? uhum, Quantas e quantas estudos que a gente vê aí de nego que, sem razão nenhuma, começa a mimetizar a ação do grupo, né? uhum. Vários vídeos no YouTube, o cara entra no elevador e a galera começa a fazer filinha, todo mundo combinado ali, né? Entra no elevador e faz uma fila, vai para trás da fila. Só o cara assim do lado. Aí quando chega a terceira ou quarta pessoa, ele se sente constrangido, ele diz, pô, acho que tem que entrar na fila também. E aí Sim, ele entra. Assim, e isso, assim, se a gente for procurar na internet, tem de monte, né? Esse tem tipo um de monte. experimento. Você segue com um grande amigo. Grande amigo é aquele do rodeio? É quase um rodeio, porque começa com ele em cima de um cavalo, né? Aham, É a história do matador, né? uhum, Matador não, é o matador, o cara que executa os bois do açougue. E sim, aí tem um amigo que é um anãozinho, né? isso. E só que o cara é aquele monstro de forte. Enfim, o cara mata boi, bebe sangue de boi, o cara é assim, macho pra cacete, né? Não, Uhum, não leva desaforo pra casa e tal, mas em casa ele apanha da mulher, ele sim. leva chifre, né? É o corno manso. Eu E acho essa, que nesse conto você cometeu um erro. Eu qual? falei para o Matheus. Porque tem a última cena, Hum, tem um personagem que você escreve. Eu acho que você escreveu pensando em um personagem e hum, botou o nome de outro. que Eu louco. acho que você cometeu esse erro. Acho que era para ser, na última cena, onde era para ser o anãozinho, você Aham. colocou o nome do protagonista. Sabia. Eu tenho quase certeza que você fez esse pequeno engano. Ou eu não entendi Não, não, direito. tá certo. É isso mesmo. Se que Zé Carlos pegou o Transilinho, é o anão. É o gigante que pega o Transilinho. E o nome que você botou no mal do gigante, ó, É o do corno. É verdade, Samuel. Olha só, obrigado por apontar, meu irmão. É, Mano, que coisa.
Eu li o conto, eu entendi, achei curioso, entendi a graça do que está acontecendo, Aham. gostei, mas eu percebi essa pequena troca. Cara, que merda, né? Você vê, passa por tanta revisão para no final dar uma cagada. É, mas isso não é um erro de português, assim, não é? Você não escreveu nós vai, nós vem, nós foi. Sim, sim. Então, para o revisor, tá tudo certo. É, exatamente. O problema de. E você vê como a. Eu vi até o Ângelo Monteiro falando isso. Às vezes a gente tá tão viciado no nosso texto que a Sim, gente já não vê mais o que tá certo e o que tá errado, né? sim, é. E você vê no processo de revisão, eu acho que eu revisei o livro todo, acho que umas 2 vezes, cara. Matheus Uhum. também, enfim, teve revisora. E passou esse aqui, ó, que coisa. É, eu percebi quando eu li que você queria falar outra coisa. Aham. Mas é uma história legal, é bem construída, bem escrita. A Uhum. relação dos personagens, eu gostei bastante do machão e tal. Ficou um conto legal. Isso aí Uhum. não estragou, não. Dá para perceber o que você queria dizer. Sim, sim. Então Ah, pô. ficou bem legal. Ah, pelo menos isso, pelo menos isso. Eu gostei. Gostei É, do anão e tudo. eu acho que todos esses contos aqui tem um trabalho de enredo, assim, né? Não Sim, é, e, assim, buscar a psicologia da personagem também, né? Não é uma sim, graça por graça, sem necessidade alguma, né? Pelo menos, assim, é a minha pretensão. Não sei se sim. foi bem executado em todos eles. Eu acho que foi. Ah, aí já fico mais tranquilo. E aí, seguimos com uma esmolinha, que só o nome já me lembra uma música do Skank, né? Qual que é a música? É, uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. Ah, sim, sim. E começa assim, né? É. O conto também começa assim também. Você vê, só uma observação aqui. Vários desses contos aqui, eles Uhum. surgiram de histórias que, cara, eu vi, assim, Caiu, esse, né? é, assim, quer dizer, o Grande Amigo era uma história que meu avô contava, né, não Uhum. que o cara, assim, ele contava que tinha o cara mesmo lá bebia o sangue do boi e Uhum. apanhava da mulher, né, aí Uhum. eu lembrei dessa história e escrevi o conto. Essa uma esmolinha também é uma coisa que aconteceu comigo lá no Recife Antigo, né, mais ou menos, a Recife Antigo, assim, não sei se tu conhece, Selma. O Não, pessoal. eu morei em Recife, mas eu era muito pequeno, não tenho nenhuma lembrança. Ah, cara, não sei se tiver alguém de Recife aqui, pode confirmar aí, porque no Recife Antigo é assim, cara. Você vai e é um saco, porque todo instante tem um cracudinho que chega querendo pegar um dinheiro. É o tempo todinho, assim, sabe? Uhum. E aí, numa dessas, chegou um cara desse aí que. Não, acabei de sair da prisão, não. Pô, bicho, eu vou falar a verdade pra você, eu estou pedindo dinheiro aqui, é pra fumar crack, né? Uhum. Eu já fui preso e não sei o quê, aí o cara conta assim, mostra, levou não sei quantos tiros e tal. Terminou que no final a gente chamava ele de 50 Cent, né? Uhum. Tomou não sei quantos tiros também. Daí esse conto surge disso, mas que essa não é a piada, né? Isso Uhum. aí faz parte da construção da personagem. Não sei se tu queres escolher depois um conto pra gente ler, Selmo. Pode ser. Eu só quero passar pelo índice para as pessoas terem uma ideia do que elas vão encontrar. Claro. Passar pelo índice para as pessoas terem uma ideia do que elas vão encontrar, mas a gente pode ler um deles sim. Uhum, uhum. Seguido de Esmolinha vem Barro Macaxeira. Que o Barra Macaxeira é uma linha de ônibus que a gente tem lá no Recife, e assim, Uhum. é um inferno, né? Assim, gente saindo pela janela. Então eu tento criar o microcosmo ali dessas Uhum. viagens Ah, diárias, né, de ônibus nesse conto, né? Com uma situação cômica ali no meio. Quase tudo é cômico. Eu acho que eu tenho esse olhar, Sam, tipo, cara, uhum. aquilo que é trágico na vida da gente, o que é trágico no nosso país, na nossa cidade, eu busco olhar com esse tom de amenizar a tragédia e exaltar um pouco aquilo que pode ser um Sei. divertimento para a gente, né? Sei lá, não só para purificar a obra, mas purificar um pouco o sofrimento
meu das sofrimento pessoas. como brasileiro e do brasileiro que chegará a ler esse livro, né? Uhum. Eu acho que esse livro assim muito brasileiro, sabe? Assim, muito drama brasileiro de agora mesmo, do que a gente está vivendo, do que as pessoas Contemporâneo. contemporâneo, né? Do que as pessoas podem estar passando agora, pode ter visto um amigo passar, ou ter visto na televisão. Achei ele muito mais brasileiro do que o que Choram os Mortos, na verdade. Choram os Mortos, ele não se passa só no Brasil, né? Sim. Esse é inteiramente Brasil. Depois do que choram os mortos do Barra Macaxeira, que podia se passar em qualquer dia em Copacabana também, que os ônibus aqui também são assim. Uhum. Aliás, são piores. No Carnaval é o que se segue. Sim. História de um amor que se vai no carnaval, né? Como tantos outros. Todos os outros. Como tantos outros, né? Carnaval é Todos os isso. outros. O carnaval é um amor imenso e daqui a pouco, quarta-feira de cinza, não tem mais nada, né? Exato. Dura Esse até a quarta. conto. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Esse conto. Não, esse conto, eu lembro até hoje, assim, era 2014, a gente Uhum, tava numa daquelas manifestações contra o aumento de passagem de ônibus, aquela coisa toda. uhum, E depois de toda aquela movimentação, eu fui para a parada de ônibus esperar para voltar para casa. Daí, e ali eu tava ali, era Parnamirim, não, Rosa e Silva, né? Um lugar bom ali no Recife. Daí sai um porteiro de um prédio bacana, assim. Ele sai, assim, meio puto da vida, Selma. uhum, Louco da vida, assim. Quase meia-noite, ele gritando no celular, porque aparentemente a senhora dele tinha dado uma escapulida e ele pegou a mulher no flagra, ou enfim, ele ficou sabendo, recebeu alguma denúncia, e o cara tava assim, louco. E eu fiquei com essa história, assim, uhum. fiquei mastigando essa história esses anos todos, né? Para Até que transformar em alguma coisa. para transformar em alguma coisa. Daí, e não é que aqui para as pessoas que querem escrever, né, estão começando agora a escrever, não é que essas coisas a gente fica pensando, né, conscientemente, mas aquela história, o que é que eu faço com aquela história? Vai por aí, não vai por aí e tal. Esse momento aí é só quando, pelo menos para mim, é só quando começa a escrever. Uhum. Mas ele fica no inconsciente da gente, né? Aquilo vai Fica. trabalhando e vai ganhando outras formas. E daí surgiu esse conto que é a história de um porteiro também, né? Até falo que é um porteiro que subiu de vida, saiu de conjunto residencial e foi para um prédio bacana e decidiu, pô, conhecer uma menina lá e decidiu se casar. E aí ele queria noivar no carnaval, só que no carnaval a mulher desapareceu. Uhum. E aí, a determinada altura, ele, pô, quase, assim, andou o Recife inteiro, foi no hospital, foi até no IML, para Não achou. encontrar a mulher no para encontrar a mulher no quarta-feira de cinza, lá no bloquinho em Olinda, com os peitinhos de fora. Uhum. Na televisão aí, assim, é o ápice da loucura, né? O cara É. explode e, enfim. Esse é um conto que ficou bem legal. Ah, que Dom massa. Pablo. Dom Pablo, Dom Pablo. Dom Pablo é a história de todo, assim, é praticamente a história de todo cara que quer fazer canalice, né, Selma? Uhum. O cara que inventa outro nome, Ah, sim, sim, sim. Eu né? lembro. O cara que é casado, assim, ele sai. Inventa outro nome, outro sotaque, outra Exato, vida. outra vida. E vai variar. Aí É. passa não sei quantos dias longe de casa e tal, chega em casa todo acabado. Cara, eu vi muito isso, assim. Eu não sei, mas eu tô com 32 anos agora, Selma. Uhum. Obviamente tem, mas eu não tive tanto contato com gente assim da minha idade, da minha geração, que vive esse tipo de loucura, sabe? Eu não vi A isso. geração do meu pai, assim, cara, eu já vi assim, história do que os caras faziam, era tipo isso, assim. Cara que desaparecia no mundo, voltava uma semana depois, um mês depois, né?
e fazia todo tipo de maluquice, todo tipo de, enfim, de coisa errada, né? Eu via uns Dons Pablo muito na internet. Tempo de Orkut e tal, o cara pegava de repente uma foto minha, aí botava outro nome e começava a criar relação com as pessoas, e enganando, engabelando as pessoas. Aí de repente pegava uma foto da sua filha para dizer que ele acabou de ser pai, entendeu? Ah, sim, sim. Fazia todo esse tipo de coisa e ia prendendo emocionalmente uma galera. Ia sendo Mas isso aí é vítima o cara que quer roubar, né? Às também. vezes, Às vezes isso nem acontece. sempre roubar, mas também. Sim, dia desse aconteceu, enganaram minha sogra. Não foi dia desse, não sei, tem uns 2 anos, enganaram minha sogra porque pegaram o número da minha mulher, não pegaram o número dela, na verdade, pegaram foto, e foto do filho da gente também, mandou para ela. Aí, enfim, deu um golpe na minha sogra. Uhum, Mas esse tipo de Dom Pablo, do livro aqui, é o cara que, assim, é canalice pela canalice, né? Não sim, quer tomar nada de ninguém, ele só quer farrear e uhum, curtir a vida. sim. Eu sempre fiquei muito impressionado com esse tipo de gente, porque eu não sou assim, nunca fui assim, Uhum, não tenho nenhuma inclinação para esse tipo de vida. E eu vi os caras assim, gente casada, cara com família, que vivia desse jeito, eu sempre achava assim um negócio tão doido, tão impressionante, sabe? Assim, caralho, como é que o sim. cara consegue. Como é que o cara consegue acordar no outro dia e beijar a esposa dele, beijar os filhos como se nada tivesse acontecido, né? É, exatamente. É loucura, cara. Então aqui eu quis, assim, por mais impressionado que eu fique com a situação real, aqui eu quis dar um tom satírico à coisa, né? Uhum, sim. E depois de Dom Pablo já vem a capa do livro, né, que é o Bigode Vlad, que eu imagino que a inspiração desse conto veio exatamente daquele quadro famoso do Vlad Tepes, não? Não, na verdade não. Na verdade, a inspiração mesmo desse conto, ó, foi o primeiro livro que eu li do Borges. Pra ter noção, faz tanto tempo e é um livro que eu peguei emprestado também, fiquei pouco com ele. Eu não Uhum, lembro nem qual que é o nome desse conto, mas o Borges tem um conto que é um cara que, assim, dissesse um segredo pro outro, né? Diz, cara, é o seguinte, se eu te disser que Shakespeare morreu, mas a mente dele não morreu. uhum, O conhecimento de quem é Shakespeare não morreu. Mas, pô, como é que é isso? Aí o cara mostra para ele, né, essa mente do Shakespeare que as pessoas podem receber e passar adiante. Né? Qual o uhum, problema é que não dá para ficar muito tempo, porque bom, Shakespeare é um gênio, uma pessoa normal não aguentaria, enlouqueceria e morreria, né? uhum, Até no conto Bigode de Vlad, o Vlad disse assim, por que ele passou uma vida com o cara, né? Na uhum. mente desse cara, acoplado no busto do cara. Ele disse assim, não, você quase não tem nada na cabeça, você é um idiota, e é por isso que eu consigo ficar aqui sem que você sofra os efeitos colaterais de uma pessoa comum. Entendi. Então tem essa, mas surgiu Desse conto. essa foi a inspiração, o Borges, Eu achei que né? tivesse sido o Vlad Tepes, o quadro daquele que seria o Drácula, né, original. Aham, aham. Não, mas não foi, ele veio só depois, né? Que aí entrou aqui, tá na capa do livro, né? Aqui não dá pra ver. É, confusão na sauna, você não precisa de nenhuma experiência em louco, não, né? Graças a Deus, nunca. Mas já ouvi muita história. É, eu já vi história na internet, agora como é que funciona de verdade, eu não sei. Cara, não, eu conheci um cara que ia direto, assim, ele nunca chegou a falar isso pra mim, mas é o tio de um amigo meu, que assim, todo mundo sabia que o cara era gay e tudo mais, né? Ninguém precisava falar, mas ninguém sabia que ele frequentava esse tipo de lugar. Aí, por acaso, assim, meu amigo chegou meio arrasado, assim, nos nossos encontros lá, né? A gente sentou pra beber e ele, pô, isso que foi, bicho, que tá estranho. Ele, meu irmão, cara, chegou. Ligaram pra. Ele morava com a tia e esse tio morava lá também. Não, passava uma temporada lá. Daí ligou um amigo e disse: ah, babá, teu tio, não sei o que lá. Tu sabia da história? Que história? Diz que teu tio é o terror da sauna Uhum. gay. Aí, pô, aí ele foi contando as histórias lá. Eu disse: caralho, que loucura, velho.
E aí surgiu esse Esse conto conto. que, obviamente, não é um conto puramente carnal, né? Você sabe que tem Uhum, um aspecto espiritual, metafísico nesse conto, né, Selma? uhum. Eu estou tentando lembrar a história agora, porque eu li seus contos, mas eu li em dezembro, depois eu passei por algumas coisas, então alguns foram meio que apagando. Então, estou tentando lembrar a história do sauna, do Confusão na Sauna. É quase uma investigação policial. Ah, Porque sim, que o cara tenta colocar câmera. Isso, porque assim, você sabe que Sim, agora O estou Brasil. lembrando. Tá lembrado? Aham, É que o Brasil a gente aceita a putaria, mas não há bagunça, né? Não aceita bagunça. Essa sauna é a mesma uhum. coisa. Assim, ó, vocês vão entrar aqui, vocês vão fazer o que vocês quiserem, então, mas tem regra, né? Vocês não podem, não A minha podem. zona tem regra. A minha zona tem regra. Vocês não podem infringir aqui o código de conduta da sauna, né? Uhum, E aí o que acontece é que esse código ele é extrapolado, né? E ninguém sabe o que está acontecendo. Daí o gerente ele se vê na obrigação ali de investigar, pô, o que é que está acontecendo aqui? uhum, Pô, nego saindo aleijado de dentro da sauna. uhum, E aí começa a acontecer umas firulas assim de, ó, essa sauna não é permitido mulher. E aí os caras encontram uma mulher lá, né? E a mulher também fica aleijada. Enfim, acontece que no final das contas. Ah, mas eu também não vou contar, né, Selmo? Mas tem sim, tem um sim, metafísico, tem uma coisa lá, tem, tem, algo, agora estou lembrando. algo para além da carnalidade, mais banal. Tem a tartaruga da minha mulher. A tartaruga da minha mulher. Eu acho que esse é o conto mais, assim, para mim, é o conto mais doido que tem mais nonsense que tem nesse livro. Uhum. É o cara tem ciúme da tartaruga da A mulher. tartaruga da mulher dele. A mulher não deixa tocar na tartaruga e tudo mais. É aquela coisa, o cara fica meio Ainda tem puto. ciúme da tartaruga. Tem ciúme da tartaruga, exatamente. Esse foi o conto que eu mais hesitei, assim, eu mudei, acho que eu escrevi uma versão, aí mudei, acho que ele passou por umas três tentativas, assim, de finalização, sabe? Uhum, Agora as pessoas lerem, eles vão ver, assim, que é realmente um conto meio estranho, meio doido, assim. uhum. Né, É. não sei qual foi a tua sensação com ele, se tu tem recordação agora. Eu acho que ele foi um conto que eu considerei engraçado. Eu gostei de ler a relação do cara com a tartaruga, o final, como é que Uhum. muda tudo. Então acho que eu gostei. Toda uma estruturazinha clássica, assim, de narrativa, né, com plot twist e tal, eu tento deixar isso bem acentuado, né. Às vezes eu acho que na narrativa mais contemporânea, assim, a gente se perde um pouco dessa estrutura mais clássica, né, mas que Sim. para mim é um ganho, óbvio, um ganho da gramática contemporânea, né, do português contemporâneo e das técnicas que nós conseguimos utilizar ainda hoje, né, Uhum. usamos hoje, mas às vezes a estrutura perde muito, cara, né? Uhum. Pelo menos é uma impressão que eu tenho, assim, não, enfim, é uma coisa que eu gosto de manter essa estrutura Sim. mais, mais, mais clássica, por assim dizer. E depois desse da tartaruga, que vale a pena ler, tem O Boi do Além. Estou tentando lembrar O Boi do Além. É uma entrevista com a cartomante. Hum. É a mulher que perde o marido, mas ela está sendo assombrada por ele. E aí vai para uma cartomante tentar, paranormal, né? Tentar entender o que é que está acontecendo. E aí ela meio que. Na verdade, não é uma cartomante, é uma paranormal mesmo que incorpora o cara lá. E E aí ela eles conversa com o marido, não é isso? conversam, numa sessão lá, a E moça convence incorpora ele de ele. que as coisas estão normais e tudo. Acho que eu lembro disso. E isso, porque o cara que ele morre, mas ele morre com a suspeita de que estava sendo traído, né? Sim, 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 E aí, no sim. Além Mundo, ele começa a conversar com os desencarnados lá, e os caras dizem, não, tu tá sendo traído mesmo, bicho, tu tem que tirar essa história limpa aí. Não vai, tu vai fazer a passagem sem saber se tu foi corno ou não?
E o Exato. cara fica encucado, né? Ele não E até diz consegue assim, fazer a passagem. e aí ele até passa assim em Copacabana, né? E diz assim, pô, Nelson Rodrigues ainda tá lá. Mas por que Nelson Rodrigues tá lá? Porque ele disse que se no dia que ele visse, que ele visse uma mulher decente, alguma coisa assim, que ele ganhasse a discussão com a mulher, ele ia fazer a partida. E nunca ganhou. Tem esse tipo de coisa também, sabe? Uhum. É interessante. Eu estou lembrando do Boi do Além, é interessante. Depois do Boi do Além vem. Ah, Pastor da Rocinha, eu lembro. É um conto que ficou legal. Uhum, Que ele encontra alguém dentro da prisão, né? Ele é preso, acho que por engano, ele encontra alguém dentro da prisão. sim. Ah, é o clássico, a clássica história do cara que estava no lugar errado na hora errada, né? Sim. É. Pastor. E ele descobre assim, o pastor da Rocinha é o cara que. Ele é um pastor na Rocinha, a favela da Rocinha, e aí ele descobre na prisão que ele estava sendo manipulado, né? O cara era, pô, cheio de boas intenções e tudo mais. E só que, na verdade, o patrão dele lá é o Nego Diamante, né? Uhum. Traficante mais barra pesada que tinha no Rio de Janeiro era o patrão dele, ele sem saber que estava trabalhando, achando que o patrão era Deus, mas na verdade quem estava comandando o esquema todo É o outro, era cara. o demônio. É. Esse eu lembro, ficou bem legal. Mas tudo de uma forma muito animada, né? Assim, Sim, sim, esse é porque o uma demônio ele comédia. acaba aparecendo, que assim, parece muito no que eu escrevo, né? Tem um conto com o demônio aqui também no Que Choram os Mortos. No meu romance, acho que saiu esse ano, tá, Selma? Uhum. O demônio ele tem um papel significativo na trama. E nesse livro tem dois, na verdade, né? Duas figuras demoníacas que aparecem. Essa é uma delas, mas de uma forma mais leve nesse caso. No outro é mais jocosa, assim. É um Sei. negócio mais pesado. O seu romance que sai esse ano é Danúbio, tá? Ou Danúbio não, é o Bic? O Bic, não, eu já falei com o Matheus, eu vou publicar com o Matheus. Aham, Vai ser pela Ubic, sim. entendi. Daí a gente vai. É porque assim, o, o livro é uma alegria quando você termina a revisão, né? Eu acho Uhum. assim, incrivelmente sacal que é você fazer a revisão final do livro. Muito Sim. porque, em geral, eu estou trabalhando em outras coisas em paralelo, né? Uhum. Então, meio que eu perdi o ritmo que eu não consegui retornar até agora, Samuel. Eu estou escrevendo o meu segundo romance, quer dizer, está Uhum. parado agora, né? Só que eu parei de escrever por conta da revisão do Bigode de Vlad. Entendi. Perdi o ritmo e não consegui retomar, né? Então assim, estou esperando um pouquinho para ter paciência e fôlego suficiente para o fôlego renovado para poder revisar esse livro com o Matheus, né? Que é um livro maior. Ele tem, aqui no que eu escrevi, tem 258 páginas, salvo engano, de Word, né? Então, assim, é um trabalho bem cansativo de revisão. Esse livro de romance novo, você tem uma ideia assim, esse personagem aqui vai passar por uma série de situações e o final dele vai ser esse. Isso já está na sua cabeça ou você ainda está pensando como é que esse cara vai terminar, o que vai acontecer? Não, ele já tá. Em geral, eu tenho. O arco, para mim, é o surgimento do personagem e o final dele, né? Uhum. Então, ali o recheio é que é complicado. Então, eu sei que é uma história paralela que vai acontecer com. Assim, é o primeiro personagem de uma família, né? Assim, Uhum. que chegou no Brasil, assim, o primeiro brasileiro e o último da família. Então Entendi. é um romance que vai ser escrito de forma paralela, assim, um capítulo contando a história do primeiro homem e o Uhum. capítulo último, né? E eu Sei. penso em fazer uma história quase com uma narrativa refletida, assim, o que um faz, o outro faz, só que um tempo diferente, de formas um pouco diferentes, formas diferentes, sabe? Sei. E é um baita desafio, porque o primeiro é o homem da Terra, o último é um cientista. Então vão ser
Bem, bem diferentes, né? São personagens muito, muito, muito diferentes. O que os une, assim, é que eles fazem parte da mesma tribo, por assim dizer, né? É o Entendi. mesmo tipo de homem, mas são inventores de tempos diferentes, né? E, obviamente, isso cria uma dificuldade intrínseca de você conseguir adaptar a história àquilo que ela pede, né? O que o personagem necessita também. Certo. Vamos para Jurandir nos Infernos. Ali nos infernos. Acho que eu conheço, acho que eu lembro dessa história. Literalmente o cara está no inferno, é isso? Literalmente, o cara tá no inferno. O cara diz assim, né? Quando você morre lá e te enterram na terra, a gente desenterra aqui. E aí é Uhum. o Jurandir sendo desenterrado, já começando o transtorno dele ali no inferno, É a que burocracia, né? é a burocracia, é. Burocracia, eu lembro. Burocracia total, assim, e ele perde eras e eras e mais eras tentando resolver a questão fiscal dele lá no inferno, para poder seguir para o lugar de tormento eterno, né? Que ali Uhum. ele era assim, passagem, você está no inferno, mas você ainda vai ter que descobrir qual que é o seu tormento, você vai ter que ir para lá. Só que o cara nem isso consegue fazer. Que ele já vive um tormento, né? Já vive o tormento por si. É. E assim, obviamente isso é uma sátira com tudo que a gente vive aqui, né? Uhum. Pô, é o terror da minha vida, Selma, é lidar com burocracia, né? De todo mundo, é muito chato. Cara, é muito, mas assim, é um negócio que eu não faço. Assim, minha mulher, ela gosta de fazer essas coisas, gosta não, ela suporta, né? E ela Uhum. é mais controlada e tudo mais, então todo esse tipo de coisa ela que resolve Ela aqui para mim. assume, ela mata Ela no assume peito. tudo. Eu não, cara, eu não suporto. Não suporto, é assim, para mim é um sofrimento. Então, o Jurandir era um pouquinho de mim lá sofrendo também naquele lugar. É, E você sabe, depois, né, Samu, que a gente aqui, a gente reclama muito do Brasil, mas a gente tem tanta facilidade, né? sim, De vez em quando eu vejo assim, alguém que está na Europa, por exemplo, e a Alemanha. Fala, pô, a Alemanha, puta potência, a Alemanha, não sei o que, tecnologia, indústria, blá blá blá. Cara, tem coisa lá, essa brasileira que mora lá tá falando. Cara, aqui você resolve coisa com carta, por carta. sim, Assim, cara, que coisa absurda. Né? Imagina que inferno. verdade. E você me lembrou um pouco da piada do inferno brasileiro. O que é? Você não conhece, é uma piada antiga até, porque o cara vai para o inferno, tem que escolher o inferno do país que ele vai passar a danação total dele, né? E aí tem o inferno alemão, que ele come, como é que é? Ele toma 5 chicotadas todo dia e come um pires de merda. Tem o inferno americano, que ele toma 10 chicotadas, mas é menos merda que ele tem que comer. E tem o inferno brasileiro, que tem mais merda e mais chicotada para todo mundo. Aí o cara, tá, eu vou para o inferno americano. Aí ele tá lá sofrendo e ele ouve uma alegria, uma risadaria do inferno brasileiro, um pagodão. Aí eu, pô, cara, eu tô numa situação muito pior aqui, como é que vocês estão rindo aí? Como é que estão todos felizes? E o cara fala, não, é porque aqui é o Brasil, né, cara? O feitor vem aqui, bate ponto, vai embora, num dia falta merda, a gente vai levando. Não conhecia essa, não? O inferno Não brasileiro. conhecia essa não, cara. Ah, muito bom. Um dia, então, Tem vai que falta levando. merda. O Brasil o inferno brasileiro é pagode todo dia. Cara, que situação isso é um. É. Mas Cara, se você todo parar para pensar, continua se valendo essa piada, né, pra gente. continua. Mas é o que fala, né, pô? Aqui a gente só não tá pior porque os caras são incompetentes. Porque se fosse É, competente mesmo, fudeu. exato. Né? Da justição aos caranguejos. Da justiça aos caranguejos. Justiça? Uhum. É porque esse que eu te mandei aí, Selmo, Ah, tá. foi a última versão que tá.
Antes Tá. da final, né? Uhum. Que eu tenho mais rápido aqui. Isso é a história do. Cara, eu fiquei pensando assim, cara, e se Platão reencarnasse, o que ia acontecer? Né? Ah, eu vi essa. O Platão reencarna, ele fica com muita raiva, ele é uma Platão, história muito bem legal, muito bem bolada como é que o Platão reencarna no Brasil, né? ele encarna no Brasil, mais especificamente no Recife, e Uhum. aí ele tem um azar de ser filho de uma feminista com um dançarino. Né? É, O Platão fica puto, assim, a gota d'água para ele é quando ele fala, meu Deus do céu, meu pai tem que dançar num palco com uma música que não é música para trazer dinheiro para casa. Mas isso. que loucura é essa? E aí ele novinho já começa a se revoltar, Sim. É. né? E aí tem a Esse parte é assim, muito, esse é muito legal. Esse é um dos que vale o livro todo. Assim, se você ler só esse, já valeu o livro todo. Os outros são bons, mas esse sozinho transcende. é Isso é legal, muito né, bom. Sal? É, eu Foi gostei muito legal de bastante. escrever ele também. Pô, uma experiência interessante, né? Assim, imaginativa falando, por que É um Platão? exercício de imaginação muito interessante, ficou muito bem, bem pensado, né? Muito bem Uhum. feito. E tem a cena, assim, o começo eu acho muito legal, né? De Platão lá no céu, né? Uhum, No limbo, sendo uhum, visitado por Santo Agostinho e conversando com Aristóteles. Ah, eu vou provar esse negócio, eu vou ver que rio Elétrico é esse, onde é que tá e tal. Aí ele vai provar e acaba se arrependendo de ter provado a teoria dele da reencarnação, né? Das almas, uhum. etc. Sim. É legal, eu gosto desse conto, mas a gente pulou reunião, Selmo, que, Eu pulei, né? aham, Eu é o pulei. meu, é o meu ponto, acho que assim, o meu conto favorito do livro. Uhum. Então, se for falar mal dele, fale com cuidado, Selmo. Não, tá certo. Pode falar. Pode falar de reunião. Não, eu gosto dele, assim, sempre que eu. Quem sabe, né? A gente publica, mas a gente sempre tem dúvidas ainda, né? Quanto à performance do livro, se ele funciona, se não funciona, se ele envelheceu pra gente. Então, vira e mexe, eu pego esse conto e dou uma lida. Ele nada mais é assim que uma reunião, como o título já diz, de pessoas capazes e competentes que estão tentando solucionar Hum. o problema Brasil, né? Ah, sim, sim. Esse também é muito bom. O final é surpreendente. E assim, é uma coisa que não deixa de ser crível, né? Sim. Porque E você vê. Não pode falar. se você colocasse esses personagens nessa mesma situação, não seria nada despropositado. O problema desse conto é que ele não é nonsense. Ele devia ser. É Ele verdade. parece, mas não é. Esse é o problema desse Ele conto. parece, mas não é, é verdade. E ele, assim, pô, esse conto, cara, qualquer um que tenha passado 2 anos no Facebook, ele vai dizer assim: caramba, bicho, eu É. conheço muita gente que falaria isso aqui, tá? Ou seja, ou 5 minutos no Twitter também é pensar a mesma coisa. 5 minutos no Twitter. É assim, não, não, o projeto aqui Brasil ano zero, a gente vai acabar com tudo, É, né? E depois anexar a América Latina, a América Espanhola ao Brasil. sim. Tem soluções assim, cara, São. megalomania total. Reunião é muito bom. Vejam, leiam Reunião que vale a pena. Eu Eu gosto gostei. muito. Acho que ele é o E, conto que mais funciona, assim, para mim, pô, esse conto é. ele é Eu bom. gostei muito de ter escrito ele. E você tem aqui o desse do Odisseu, eu ri pra caramba também. Cara, você vai arrumar um problema se você mandar esse conto pro Christopher Nolan agora, né? É que ele tá filmando agora, né? Tá O- filmando a Odisseia. tá filmando a Odisseia. E aqui é tipo, a Odisseia realista, sem os mitos, sem nada, né? É, Como ela de fato foi. como é que tudo que a mulher do Odisseu não podia saber. Tudo que ela não podia saber. Exato. Cara, você Ficou muito bom. eu vou dizer, pra quem não leu, assim, o Odisseu, pensando, cara, o que é que eu vou contar pra minha mulher pra ela me perdoar esses 20 anos longe de casa? É, É tudo menos a verdade, né? sim. Assim, para vocês que leram a Odisseia, eu sinto informá-los que aquilo ali é uma grande mentira.
Né? O Sim. fato concreto mesmo é esse conto que está aqui, ó, a verdadeira história de Odisseu. Aqui Odisseu foi psicografado, né? Aqui Odisseu ele conta realmente a história que deu origem à Odisseia. Sim. Isso é muito legal. Segue-se do Odisseu o descanso do diabo. Uhum. Que é o O diabo diabo que... hoje em dia nem precisa agir muito, né? Basta ele tirar uma soneca que vai tudo ocorrer do jeito que ele achar que deve. E ele fala isso, né? No conto. Mas não pode descer aqui, porque assim, o diabo ele foi libertado depois de 1000 anos de jaula, né? De cadeia. E Uhum, aí, pô, mas era que é liberdade condicional, né? Você vai e tal, mas você tem dia para voltar. Você trabalha, mas de noite você dorme na prisão, né? uhum. Só que o diabo nunca voltou. E, caramba, vamos procurar, pegaram um Onde é que ele anjinho, está? Sim. pegaram um anjinho novato, pô, vai atrás do diabo. E aí o anjo vai procurar primeiro no inferno, né? E tá, Uhum, quebra-pau, os caras, uma batalha absurda no inferno. Só que a batalha nunca acaba, porque os caras nunca morrem, né? uhum, Foi aquela confusão. E aí, quando encontra o diabo finalmente, ele diz: cara, eu desci, fui andando por aqui, tentei fazer umas maldades, mas meio que o trabalho já estava feito, decidi uhum. relaxar. Aí fui para Minas Gerais, tomar cachaçinha e comer pãozinho, bolo, né? E aí tem, assim, esse conto eu acho assim, ele realmente diabólico, Sim. né? Por trás da brincadeira, da fala mais brincalhona, assim, ele é diabólico de verdade. É a impressão que eu tenho, né? Eu sou autor, então eu posso estar enviesado, Uhum. mas a impressão que eu tenho é essa. Depois do Descanso do Diabo, que realmente é muito legal. Tem esse do cara dormindo no sofá, esse eu lembro bem. Tinha um cara morando no meu sofá. Isso. É que aí tá dormindo, né, Selma? No onde eu tô lendo tá dormindo, mas era morando mesmo, e o cara acaba sabendo da minha vida mais do que eu. O cara tem uma tese a respeito da constituição da bunda e a constituição psíquica, né? Ele tem uma Uhum, ligação muito particular entre a bunda e a mente. Então, qualquer problema ou traço de personalidade e caráter vai ser reproduzido na bunda do sujeito também. Como ele mora num sofá, ele uhum. virou especialista em identificar o caráter humano através da bunda. Mas assim, é só um detalhezinho assim do conto, né? A história Uhum. é muito. A Esse história conto, é maior esse aqui. conto, Selmo, ele. Cara, eu tava. Ali eu morava no centro do Recife, teve uma época que eu morava no centro do Recife, e lá a gente tem um parque 3 de maio. Uhum, Cara, quem for do Recife vai encontrar isso aí. Você tá indo pro Parque 3 de Maio, e lá tem uma árvore, que ela é uma árvore assim que o seu cupim comeu meio, sei lá, é uma árvore frondosa assim e larga, né, um tronco bem largo assim, imenso, e ele tem um buraco no meio que tinha um cara que dormia lá, cara. Eu nunca vi o cara, mas eu vi um colchãozinho dele assim, um uhum, colchãozinho pequenininho assim, tocado, e o cara dormia é, lá para se proteger da chuva, do vento, né? Eu digo, uhum. caramba. Então, esse conto é uma lembrança um tanto longínqua desse fato. Eu gostei. E tem, por fim, o Cláudio Antunes, que na verdade é o filho do Cláudio Antunes no conto, né? Isso, é o filho do Cláudio Antunes, que é o rapaz que não conheceu o pai, né? Ele assim, de uma aventura. Aí Uhum, ele decide procurar conhecer o pai, né? Assim, ele não sabia nem o nome nem nada. Daí a mãe libera ele depois de descobrir que o pai dele já tinha morrido. Aí diz, ó, seu pai agora que tá morto, ele não pode lhe fazer mal algum, então pode ir atrás dele. E aí uhum. virou uma tremenda de uma confusão, porque o cara achou que ia encontrar um cara só, meio perdido na vida. O cara era E muito perdido na vida, né? cada um fala do pai dele como se fossem pessoas completamente diferentes, né? Completamente diferente, assim. E no final Um da era vida assim, ele não sabe quem era o pai de verdade. no final da vida ele descobre quem o pai se tornou, né? Próximo à morte.
Uhum. Mas antes ele vai descobrir assim, um cara diz assim, não, seu pai era o maior, tinha duas famílias, aí daqui a pouco, não, mas seu pai não podia ter família, que seu pai era gay. Mas como assim seu pai era gay? Aí, não, seu pai era o maior pegador de todos. Ah, mas não era. Então o cara tem a sua vida toda embolada, que ninguém sabia o que era verdade, o filho tampouco, né? Uhum. Até que ele descobre, e esse conto, assim, ele não só é a remissão de uma alma, mas ele é a remissão de todas essas experiências contadas no livro, sabe? Acho Sei. que esse conto fecha o livro assim com uma chave de abóbada, assim, que ele dá uma outra interpretação e uma outra visão para o livro todo, eu Sim. acho, sabe? A minha pretensão é essa, né? Qual dos contos você queria ler aqui para os leitores, para os espectadores? Cara, eu acho que pode ser um bem curtinho. Uhum. Deixa eu ver aqui. Pode ser o Barra Macaxeira. Tá. É uma homenagem, né, para aquele que nos deixou recentemente, a nosso vampirão lá de Curitiba. Né? Ele tem um conto que é Uma Vela para Dário. Uhum. Já viu? Pois conto é muito, 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 muito bom. Pois procura aí, pessoal. Vou procurar. Posso ler agora? Pode, eu estou acompanhando aqui. Ah, ótimo. Às 6h30 da manhã, Sandro morria no ônibus da linha Barro Macaxeira. O circular ficava lotado do início ao fim do trajeto. Assim foi que o morto continuou de pé por um longo caminho. Morreu na catraca assim que pagou a passagem. Um empurrão aqui, um aperto dali, e o rosto sério se contorceu num sorriso. Os olhos se fecharam, mas os óculos escuros disfarçavam. Ficou um bom tempo ali na frente da condução, mas foi empurrado e caminhou pelo ônibus inteiro. Morto, ainda tinha o hábito de ajudar as pessoas. Por descuido, uma passageira levantou do assento para descer e Sandro despencou em seu lugar. Eita, vai me atropelar, seu moço? Irritada, ela saiu às cotoveladas, deixando alguns marmanjos contorcidos pelas cutucadas nas costelas. Sandro mantinha no colo a bolsa de estudante, compras de senhoras e ainda uma criancinha que não parava de chorar. Sorria sempre e não reclamou quando a pirralha vomitou nele. Alguém disse que era uma falta de educação um homem jovem ocupar o assento enquanto uma velha ficava de pé. O ônibus acertou um buraco e a mão de Sandro deu uma palmada na própria coxa. A velha entendeu como um convite e sentou no colo magricela. Desculpe o peso, bem. Ele continuava a sorrir. Tudo que era velha acabou sentando e amassando as calças do defunto. Com aquele sorriso de menino sem maldade, ganhou o doce de um vendedor que no aperto não conseguia vender honestamente o produto e ia tirando o dinheiro do bolso dos passageiros e deixando uma pastilha no lugar. Ninguém sabia quanto pagava, ele não sabia quanto cobrar. Sandro acabou ficando sem carteira, que o vendedor tirou-lhe e não conseguiu devolver quando a massa humana saiu do ônibus e o carregou junto. Um pregador gritava para ser ouvido. As pessoas apertadas não paravam de gemer e reclamar do calor. O pastor bradava com a Bíblia na mão e dava socos no teto. Dizia que o inferno seria pior que aquilo. Um bêbado gritou: Ouvi dizer que no inferno tinha janela, e se tiver mesmo, prefiro ir para lá do que ficar aqui. O pastor empurrou todo mundo até chegar no bêbado e sentar-lhe um tapa na cara. A pancada fez o álcool passar num instante e o ex-bêbado agradeceu a ajuda. Sandro sorria. O pregador viu na expressão do morto a confirmação da conversão e o presenteou com um pequeno exemplar do Evangelho. Vamos, irmão, lute o bom combate. Quando do retorno ao terminal, Sandro acabou perdendo o assento novamente. Os novos passageiros entraram por todos os lados. Viram um rapaz magro e sorridente. Não o pouparam. De um instante para o outro, o defunto estava em pé e espremido mais uma vez. Se aproveitaram de Sandro. A mochila que tinha quando entraram no barro Macaxeira havia sumido. O doce e o evangelho desaparecidos. Celular e até chaves foram levadas. Um tarado deixou uma mancha úmida na bunda magra do morto. Só perceberam que Sandro havia morrido quando, na onda de desembarque, carregaram-no junto e deixaram-no caído na calçada. Sorridente, já sem camisa e sapatos, pensaram se tratar de um mendigo. De madrugada, quando não havia movimento,
o IML apareceu e encontrou Sandro coberto de poeira, com um cigarro apagado na boca, uma latinha de cerveja na mão e vestindo apenas uma cueca vermelha. Completamente diferente de quando ele Ele entrou no chegou. ônibus. Tá todo montado, né? Bolsa, óculos, tudo. E agora parece um folião. Parece um folião. Pô, mas ficou muito bom o seu livro, eu gostei bastante. Espero que tenha mais, assim, mais contos nesse nível, assim, pela UBIC, né? Um próximo trabalho, porque ficou legal e é uma experimentação, mas é um caminho agora, parece um caminho agora que vale a pena seguir, que você Sim, fez bem, fez com habilidade, então é isso. Eu espero que surjam mais coisas aí, nesse sim. sentido. E assim, Selmo, por mais que tenha a pretensão de fazer rir, né? Que o Uhum, livro, cara, é para fazer rir, né? Tem um esmero, assim, teve um cuidado estético da minha sim, sim, parte, sim. de cuidar para que aquilo fosse bem feito, né? Então, Uhum, não é graça por graça, eu atribuo aqui um bom trabalho artístico, por mais que eu não considere assim, como, por exemplo, o primeiro livro, que Choram os Mortos, que eu acho que é outra coisa, né? São dois universos diferentes, né? São uhum, pretensões diferentes. Mas tem cuidado aqui para o leitor. Eu acho que é um bom livro de introdução para as pessoas sim, que estão querendo começar a ler agora. Os contos são sim, curtos. Aqui a gente passou por todos eles, né? São 24 contos, então é sim. bastante coisa, mas não é algo que amedronta, porque é um livro fino. Não, um livro fininho É, aqui. São cento e nem chega aqui, ó. 114 páginas, né? Os é continhos curto. ali para você. Oi? É curto. É curto, é curtinho. Os contos são curtinhos também ali para você ler durante, sei lá, num café, Sim. durante o intervalo do trabalho, né? Acho que é um Uhum, livro bom para a pessoa começar a ler. E para aquelas uhum, pessoas que já leem, é um livro bom para te tirar um pouco da reforma cultural e de coisas muito, muito pesadas, né? sim. Para dar uma esvaecida, assim, dar uma descanso para a mente. Sim, eu acho que por trás também de todas essas histórias tem uma reflexão ali do que é o Brasil, do que é o nosso povo, Sim, né? Eu também não tem. tiro, eu também não tiro esse Essa do mérito, Sandro tem. não tem? Assim, Essa do Sandro. eu acho que o ápice dessa reflexão, assim, que é a parte mais escancarada, é a reunião mesmo, né? Uhum, Mas os outros têm uma coisa mais sutil ali. tem. É isso, Igor. Obrigadão, cara, por participar, por falar do seu livro, dos seus contos todos. Ainda leu um conto para a gente, ficou muito legal. E espero que você volte aqui em breve com mais novidades, mais trabalho, mais coisas. Ah, se Deus quiser, Samuel, eu que agradeço. Obrigado mesmo aqui o espaço, poder Uhum, conversar contigo de novo, que é um prazer, e poder falar com o teu público aqui. obrigado. Fico muito feliz mesmo, e espero retornar quando lançar o próximo livro também. Tá bom, obrigadão, irmão. Até a Eu que próxima. agradeço, Tamo meu irmão. junto. Tamo junto, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.